Clara Whitmore sempre tinha acreditado que silêncio era mais seguro que confrontação. Aquela noite em Manhattan, com chuva deslizando pelas paredes de vidro de sua cobertura e a cidade brilhando sob eles, ela provou a si mesma errada. Ela não estava procurando por nada. Isso importava. Clara tinha apenas aberto o iPad de Andrew para diminuir o volume zumbindo da bancada da cozinha. Um alerta de calendário piscou. Então, uma prévia de e-mail seguiu. Curta, descuidada, devastadora. Sinto sua falta já. A noite passada não deveria ter terminado tão cedo. Seus dedos congelaram. O mundo não explodiu. Ele se estreitou. Do quarto, a voz de Andrew flutuou casualmente pelo vapor do chuveiro, cantarolando como um homem sem nada para esconder. Clara ficou descalça em pisos de mármore italiano, uma mão repousando instintivamente em seu estômago. 4 meses grávida, 6 anos de espera, incontáveis consultas. Um milagre que ela guardava com medo silencioso. Ela leu a mensagem novamente, então outra, então uma terceira. A mulher não era uma estranha. Essa era a parte cruel. Os e-mails eram polidos, estratégicos, escritos por alguém que entendia de negócios, tempo, alavancagem. Clara reconheceu o tom. Corporativo, preciso, perigoso. Lá fora, a Quinta Avenida pulsava com vida. Táxis, faróis, pessoas indo para algum lugar, acreditando no amanhã. Por dentro, o peito de Clara apertou-se enquanto uma pressão aguda e desconhecida florescia sob suas costelas. Ela não chorou. Ainda não. Andrew saiu do chuveiro, toalha pendurada abaixo, confiança intacta. Você ainda está acordada? Ele perguntou, sorrindo facilmente. O sorriso que uma vez a fez sentir-se escolhida agora parecia ensaiado. Clara levantou o iPad lentamente. Quem é Melanie Shaw? Por meio segundo, apenas meio, Andrew hesitou. Foi tudo o que precisou. O ar mudou, sua expressão endureceu recalibrada. Por que você está bisbilhotando? Ele perguntou, calmo, mas ríspido. Nem negação, nem desculpas. Clara sentiu tontura. O quarto inclinou, sua mão apertou mais contra seu estômago enquanto a dor, aguda, inconfundível, cortava seu abdômen inferior. Não me sinto bem, ela sussurrou. Andrew suspirou, já verificando seu telefone. Você está estressada. Falaremos mais tarde. Tenho uma ligação de conselho. As portas do elevador se fecharam atrás dele minutos depois, deixando Clara sozinha com a cidade, a verdade e uma dor que ela ainda não entendia. Ela perceberia mais tarde que este foi o momento em que tudo terminou e o momento em que algo muito mais sombrio começou. Clara não dormiu aquela noite. A dor em seu abdômen amortecida, em uma dor constante, como um aviso que recusava a desaparecer. A luz da manhã rastejou sobre Manhattan, pálida e indiferente, iluminando a vida que ela tinha confiado sem questionar apenas horas antes. Andrew voltou logo após o nascer do sol. Ele moveu-se silenciosamente, como se o silêncio pudesse apagar o dano. Sua jaqueta de terno estava pendurada sobre um braço, seu telefone ainda brilhando em sua mão. Ele parecia irritado, não culpado. Você deveria ter descansado, ele disse, colocando seu telefone com a tela para baixo na bancada. Estresse não é bom para o bebê. A palavra bebê caiu errado. Pesado, afiado. Clara o estudou. Realmente o estudou como se ela estivesse vendo um estranho ensaiando o papel de seu marido. Quem é ela? Ela perguntou novamente. Sua voz a surpreendeu. Calma, firme, quase desapegada. Andrew exalou lentamente, do jeito que ele fazia em negociações quando alguém o encurralava com fatos que ele não podia negar. O nome dela é Melanie Shaw, ele disse. Ela trabalha em finanças. É complicado. Tudo soa complicado quando você não quer chamar isso pelo que é, Clara respondeu. A mandíbula de Andrew apertou. Você está exagerando. Aquele foi o momento em que Clara entendeu algo importante. Ele não estava com medo de perdê-la.
Ele estava com medo de perder o controle. Mais tarde naquela tarde, quando Andrew saiu para outra reunião urgente, Clara fez algo que ela nunca tinha feito antes. Ela revistou seu escritório, não por ciúmes, mas por instinto. O mesmo instinto que a tinha avisado que algo estava errado muito antes do e-mail aparecer. O que ela encontrou fez suas mãos tremerem. Meline Shaw não era apenas um nome em sua caixa de entrada. Ela aparecia em documentos, convites de calendário, threads criptografados enterrados profundamente em seu laptop. Projeções financeiras, notas de investimento, decks de estratégia marcados como confidenciais. Melanie não estava escondida. Ela estava embutida. Esta mulher conhecia seus negócios, seu dinheiro, seus riscos. Clara afundou na cadeira de couro de Andrew, a náusea aumentando. Meline não era um erro, ela era uma decisão. Seu telefone zumbiu, uma mensagem de um número desconhecido. Eu não planejei que você descobrisse assim. Clara encarou a tela. Outra mensagem seguiu. Mas você merece saber a verdade. Seu peito apertou enquanto ela digitava de volta com dedos trêmulos. Quem é você? A resposta veio quase instantaneamente. Alguém sobre quem seu marido deveria ter te contado há muito tempo. A mão de Clara foi para seu estômago enquanto outra onda de dor a atingia, mais forte desta vez, roubando sua respiração. Lá fora, sirenes uivavam à distância. Por dentro, Clara percebeu que o caso era apenas a superfície. No que quer que Andrew estivesse envolvido, Meline Shaw não era apenas a outra mulher. Ela era parte de algo muito mais perigoso. Clara esperou até que o apartamento estivesse completamente silencioso antes de abrir o cofre. Andrew sempre tinha dito que era para documentos de backup. Nada importante o suficiente para se preocupar. Ele gostava de dizer coisas assim, minimizando, redirecionando, fazendo-a sentir-se tola por fazer perguntas que importavam. O cofre abriu com um leve clique mecânico. Dentro havia pastas que ela nunca tinha visto antes, grossas, organizadas, rotuladas com a caligrafia precisa de Andrew. Clara puxou a primeira e sentou-se à escrivaninha perto da janela. Manhattan estendendo-se infinitamente além do vidro. O primeiro documento trazia seu nome, Clara Whitmore. Sua respiração ficou presa. Ela folheou as páginas lentamente, do jeito que um advogado lê quando o instinto grita perigo. Garantias de empréstimo, assinaturas de consultoria, reconhecimentos legais. Sua assinatura aparecia de novo, real, inconfundível. Ela reconheceu os traços da caneta, a leve inclinação no a linha firme sob o sobrenome, mas ela não se lembrava de ter assinado a maioria delas. Suas mãos começaram a tremer. Quanto mais fundo ela lia, mais claro ficava. Estes não eram documentos inofensivos. Eram escudos. Se algo desse errado, se reguladores viessem, se investidores entrassem em pânico, se os números não batessem, a responsabilidade não apontava para Andrew. Apontava para ela. O peito de Clara apertou-se enquanto a compreensão se instalava, pesada e sufocante. Ela não tinha sido apenas traída como esposa. Ela tinha sido posicionada, preparada, discretamente colocada entre seu marido e as consequências de suas escolhas. Uma lembrança repentina veio à tona. Andrew pedindo-lhe para apenas assinar algo bem rápido durante sua consulta do segundo trimestre. Sua náusea, sua exaustão, sua garantia de que era rotina, que ela confiava nele. A dor em seu abdômen se acendeu bruscamente, forçando-a a segurar a borda da escrivaninha. Ela fechou os olhos, respirando, o medo se transformando em algo mais frio. Clareza. Seu telefone zumbiu novamente. Ele me disse que você não entenderia. A mensagem de Meline dizia que você entraria em pânico. Clara encarou as palavras, a raiva finalmente queimando através da névoa do choque. Ela digitou de volta. Entender o quê? A resposta veio mais lenta desta vez que ele precisava de alguém dispensável. A visão de Clara embaçou. Não com lágrimas, mas com raiva.
Dispensável. A palavra ecoou enquanto ela olhava para os papéis com seu nome, sua identidade, sua vida reduzida a um tampão contra a ambição de Andrew. Passos soaram no corredor fora do apartamento. A chave de Andrew deslizou na fechadura. Clara apressadamente devolveu os documentos ao cofre, seu coração batendo forte. Ela se endireitou, alisando sua camisa, uma mão instintivamente protegendo seu estômago. Quando Andrew entrou, ele sorriu, inconsciente de que a fundação sob ele havia rachado. Clara encontrou seus olhos e disse nada. Mas por dentro, ela entendeu a verdade com certeza devastadora. O caso nunca foi o verdadeiro perigo. Ela era. Um momento, o tráfego de Manhattan rastejava sob um céu cinza machucado. O próximo, a água bateu contra o para-brisa, borrando as luzes da rua em longos traços trêmulos. Clara segurou o volante, seus nós dos dedos brancos, sua mente mais alta que a tempestade ao seu redor. Ela não deveria estar dirigindo. Ela sabia que o médico a tinha avisado sobre o estresse. Andrew a tinha avisado também, embora sua preocupação soasse mais como inconveniência do que cuidado. Mas ficar naquele apartamento cercada por mentiras, assinaturas e silêncio tinha parecido insuportável. Seu telefone zumbiu no banco do passageiro. Uma mensagem de Andrew. Falaremos quando você se acalmar. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Clara soltou uma risada trêmula que se dissolveu em um soluço que ela mal reconheceu como seu próprio. Mais difícil do que precisa ser. Como se traição, manipulação e medo fossem inconveniências a serem gerenciadas. A ponte do Brooklyn despontou à frente, cabos desaparecendo na névoa. O tráfego diminuiu. Luzes de freio vermelhas refletiam no pavimento molhado, pulsando como sinais de alerta. A mão de Clara foi para seu estômago enquanto outra onda de dor aumentava mais forte desta vez. Mais aguda. Errada. Por favor, ela sussurrou, sem ter certeza para quem estava falando. Apenas aguente. O carro sacudiu quando alguém freou de repente à frente. Clara reagiu tarde demais. Pneus gritaram. O impacto não foi violento, apenas abrupto. Um solavanco que a jogou para frente, o cinto de segurança cortando seu peito. Então veio a dor. Roubou sua respiração completamente. Clara ofegou, sua visão se estreitando enquanto sirenes ecoavam fracamente à distância. Ela sentiu gosto de metal. A chuva encharcou seu cabelo enquanto ela tropeçava para fora do carro, as mãos tremendo, as pernas fracas. Estou grávida, ela disse ao paramédico quando eles chegaram. Sua voz soava distante. Algo está errado. As luzes do hospital eram muito brilhantes, muito limpas. O tempo fraturou-se em fragmentos, perguntas, formulários, o bip de máquinas. Clara encarou o teto enquanto um médico falava suavemente, cuidadosamente, escolhendo palavras que não podiam suavizar o que carregavam. Não há batimento cardíaco. A frase caiu sem som. Clara virou a cabeça lentamente, como se o movimento em si exigisse permissão. Não, ela disse, não era negação. Era instinto, uma recusa enraizada mais profundamente que a linguagem. O médico esperou. Enfermeiras recuaram. O silêncio preencheu o quarto. O telefone de Clara estava sobre a mesa ao lado dela. Chamadas perdidas de Andrew. Mensagens acumulando-se. Nenhuma do hospital. Nenhuma perguntando onde ela estava. Ela fechou os olhos enquanto as lágrimas finalmente vinham. Não altas, não dramáticas, apenas constantes, imparáveis. Em algum lugar do outro lado do rio, a cidade continuava em movimento. Negócios eram feitos. Chamadas eram atendidas. Vidas continuavam. Mas em uma cama de hospital tranquila, Clara Whitmore perdeu a criança que ela esperara anos para segurar. E ela entendeu com clareza devastadora que Andrew já tinha escolhido deixá-la muito antes desta noite. Ela era simplesmente a última a saber. Clara acordou com o som de máquinas antes de entender onde estava.
O baipe constante ao lado de sua cama parecia mais alto do que deveria, cada pulso ecoando pelo espaço oco em seu peito. A luz pálida da manhã filtrava pelas persianas do hospital, banhando o quarto em uma calma incolor que parecia cruelmente fora do lugar. Por um momento, ela esperou ver Andrew sentado por perto. Aquela postura familiar, telefone na mão, perna balançando, semi-ouvindo. A cadeira estava vazia. Sua garganta apertou. Ela estendeu a mão para o telefone, as mãos pesadas, os movimentos lentos. Nenhuma nova mensagem, nenhuma chamada perdida desde a noite anterior. A última mensagem de texto dele ainda estava não lida em sua mente, fria e desdenhosa. Uma enfermeira entrou silenciosamente, oferecendo um sorriso gentil que não alcançava seus olhos. "Você quer que eu ligue para alguém para você?" Ela perguntou. Clara balançou a cabeça antes de pensar. A resposta veio muito facilmente. Horas se passaram, médicos falavam suavemente, explicando procedimentos, tempos de recuperação, o que viria a seguir. Clara assentia quando esperado, assinava formulários sem lê-los, encarava a parede quando as palavras pareciam impossíveis. Cada vez que passos se aproximavam da porta, uma pequena esperança irracional acendia dentro dela. Cada vez ela desaparecia. No início da tarde, a realidade, tosse e pigarreia, se instalou como um peso que ela não podia levantar. Andrew não estava vindo. Nem depois do acidente, nem depois da perda, nem agora. Seu telefone finalmente zumbiu. "Estou ocupado hoje." A situação do conselho escalou. "Falaremos esta noite." Foi isso. Nenhuma pergunta, nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento do espaço vazio onde seu filho tinha estado. Os dedos de Clara se enrolaram no telefone até seus nós dos dedos doerem. Ela não chorou. Algo dentro dela tinha ficado estranhamente imóvel, como se uma parte dela tivesse desligado para sobreviver. Ela pensou nos anos em que ela tinha reorganizado sua vida em torno de sua agenda. Os jantares comidos sozinha, os feriados encurtados, os momentos em que ela tinha se convencido de que eram sacrifícios temporários para um futuro compartilhado. Um futuro que ele não tinha protegido. Conforme a noite se aproximava, uma assistente social passou, explicando opções de apoio, recursos de aconselhamento, coisas que as pessoas diziam quando a perda se tornava procedural. Clara ouviu educadamente, agradecendo quando ela saiu, então virou o rosto para a janela. Lá fora, a cidade brilhava como se nada tivesse mudado. Carros se moviam, luzes piscavam. Em algum lugar, Andrew estava sentado em uma sala de reuniões com paredes de vidro, discutindo números enquanto sua esposa estava sozinha em uma cama de hospital, lamentando um filho que ele nunca conheceria. A percepção se instalou profundamente, mais pesada que a própria dor. Andrew não tinha escolhido o trabalho em vez dela apenas desta vez. Ele o tinha escolhido todas as vezes que lhe importava. Quando a enfermeira voltou para dar alta, Clara levantou-se lentamente, apoiando-se na cama. Ela olhou mais uma vez para a cadeira vazia ao lado dela, então pegou seu casaco. Ela saiu do hospital sozinha e, a cada passo pelo corredor, algo frágil mas necessário endureceu dentro dela. Se Andrew podia abandoná-la em seu pior momento, então o que viesse a seguir não seria construído esperando que ele mudasse. Seria construído em ela, aprendendo a ir embora. Os papéis chegaram 2 dias depois, não por mensageiro, não com um pedido de desculpas ou um aviso. Eles foram entregues por um associado júnior da empresa de Andrew, um jovem educado que não encontrava os olhos de Clara, enquanto colocava o envelope na pequena mesa da cozinha de seu apartamento temporário. "Eu sinto muito", ele disse baixinho, como se a palavra pudesse suavizar o que esperava lá dentro. Clara não abriu o envelope imediatamente. Ela fez chá primeiro, seus movimentos cuidadosos, deliberados. Seu corpo ainda parecia frágil, como o vidro que já tinha rachado uma vez e poderia quebrar se manuseado bruscamente. Quando ela finalmente se sentou, a cidade fora de sua janela parecia distante,
irreal. A primeira página confirmou o que ela já sabia. Divórcio. As próximas páginas revelaram o que Andrew realmente queria. Ele queria velocidade, silêncio, controle. O acordo era brutalmente unilateral. Clara receberia um pagamento modesto, mal o suficiente para recomeçar sua vida. Ela renunciaria a qualquer reivindicação à empresa de Andrew, seus ativos ou ganhos futuros. O mais arrepiante de tudo era a cláusula final, impressa de forma nítida, quase educada, um acordo de não divulgação. Ela estava proibida de falar sobre as finanças de Andrew, suas práticas comerciais ou quaisquer documentos que ela tinha assinado durante seu casamento. A violação significaria ruína financeira. A aniquilação legal. Clara sentiu um aperto familiar em seu peito, mas ela forçou-se a continuar lendo. Isso não era apenas um divórcio. Era uma mordaça. Andrew chegou naquela noite sem aviso. Ele estava na porta, imaculado como sempre, como se o mundo não tivesse saído de seu eixo dias antes. Isso é para o melhor, ele disse calmamente. Estender as coisas não ajudará nenhum de nós. E sobre nosso filho? Clara perguntou. Sua voz mal tremeu. Andrew desviou o olhar por um momento. O que está feito, está feito. Essa foi sua resposta. Ele explicou o acordo do jeito que ele explicava tudo racional, desapegado, enquadrado como generosidade. Ele falou de reputações, investidores, controle de danos. Ele nunca uma vez disse desculpe. Clara pensou em sua mãe, fraca, e esperando por ela em casa, nas contas médicas, em sua licença suspensa para praticar direito, presa em revisões técnicas que a influência de Andrew tinha discretamente desencadeado. Ela entendeu a armadilha perfeitamente. Se ela lutasse, ela perderia tudo. Se ela ficasse em silêncio, ela poderia sobreviver. Clara assinou. A caneta parecia mais pesada do que deveria, cada traço selando algo final. Andrew observou de perto, o alívio cintilando em seu rosto quando ela terminou. Você está fazendo a coisa certa, ele disse. Clara olhou para ele, sua expressão ilegível. Por enquanto, ela respondeu. Andrew não notou. Ele beijou sua testa uma vez, um gesto tão oco que quase a fez rir, e saiu com os papéis assinados debaixo do braço. Quando a porta fechou, Clara sentou-se sozinha à mesa, o silêncio denso e absoluto. Ela tinha dado a Andrew exatamente o que ele queria. E ao fazer isso, ela tinha comprado tempo. Tempo que ele viria a lamentar. O outono foi silencioso. Não houve manchetes, nem confrontos dramáticos, nem colapso público que as pessoas pudessem apontar e dizer. Foi quando aconteceu. A vida de Clara desmoronou de maneiras pequenas e eficientes, exatamente como Andrew tinha planejado. A primeira carta veio da Ordem dos Advogados do Estado. Sua licença para praticar direito estava sob revisão devido a potenciais conflitos de interesse ligados a documentos que ela tinha assinado durante seu casamento. Nada acusatório, apenas incerteza suficiente para fazer as firmas hesitarem. O suficiente para fazer as chamadas telefônicas ficarem sem resposta. Então as contas congelaram. Não todas elas. Apenas as que Andrew tinha uma vez insistido que eles simplificassem colocando-as sob gestão conjunta. Clara ficou na fila de seu banco, o zumbido das luzes fluorescentes zumbindo acima dela, enquanto uma caixa educada explicava que o acesso estava temporariamente restrito, pendente de esclarecimentos do Conselho Jurídico. Conselho Jurídico que agora pertencia a Andrew. Ela se mudou da cobertura em uma semana. O apartamento parecia oco sem suas paredes de vidro e vistas do horizonte, mas o espaço menor se adequava à sua nova realidade. Um sofá emprestado, 2 malas, caixas empilhadas ordenadamente contra uma parede na qual ela tentava não se apoiar com muita frequência. A saúde de sua mãe declinou rapidamente depois disso. Clara passou seus dias ao lado de leitos hospitalares e suas noites rolando por anúncios de emprego para os quais ela era superqualificada e ainda não conseguia.
Ela preparava café barato em vez de parar em cafés. Ela lia blogs jurídicos em um laptop antigo, forçando sua mente a permanecer afiada enquanto todo o resto escapava. Quando sua mãe faleceu, aconteceu no início da manhã, silenciosamente, com Clara segurando sua mão e sussurrando garantias que ela não tinha certeza se acreditava. A dor era diferente desta vez, mais silenciosa, mais profunda, como algo se quebrando muito abaixo da superfície. Andrew enviou flores, lírios brancos, um cartão com a caligrafia de sua assistente. Minhas condolências, foi tudo. O golpe final veio semanas depois quando um repórter ligou. Perguntas sobre a empresa de Andrew, sobre o envolvimento de Clara, sobre se ela tinha sabido. Ela se recusou a comentar, sua voz firme, o acordo de não divulgação ecoando em sua mente como uma ameaça. Até o final do mês, Clara estava sozinha em todos os sentidos que importavam. Sem carreira, sem casamento, sem filho, sem mãe. Até a sua reputação parecia emprestada, frágil, dependente do silêncio de Andrew, tanto quanto do seu próprio. Algumas noites ela sentava no chão de seu apartamento, as costas contra a parede, e deixava o peso daquilo a pressionar até que respirar parecesse opcional. Este era o ponto onde a maioria das histórias terminava, onde uma mulher desaparecia silenciosamente, dobrada no pano de fundo do sucesso de outra pessoa. Mas algo dentro de Clara se recusou a quebrar completamente. Ela tinha perdido tudo o que Andrew achava que importava, o que significava que, pela primeira vez, ela não tinha mais nada a proteger. E essa percepção lenta, fria, inconfundível, foi o começo de algo perigoso. Algo que Andrew nunca tinha previsto. Enquanto Clara aprendia a viver com menos, Andrew Whitmore aprendeu a parecer intocável. As manchetes vieram primeiro. Visionário de tecnologia financeira lidera gigante de logística para uma nova era. Seu rosto aparecia em sites de negócios, confiante e composto, de pé na frente de torres de vidro e tickers de ações digitais. Analistas elogiavam sua liderança decisiva. Investidores o chamavam de disciplinado, eficiente, um homem que tinha sobrevivido a um ano turbulento e emergido mais forte. Por fora, a vida de Andrew parecia imaculada. A empresa expandiu agressivamente. Novos escritórios, novo capital, reuniões privadas que se estendiam até tarde da noite e terminavam com apertos de mão que Clara uma vez acreditou significarem integridade. Ele vestia o sucesso como armadura, terno sob medida, entrevistas calmas, humildade cuidadosamente ensaiada. Ninguém mencionava a esposa que tinha discretamente desaparecido. Ninguém mencionava a gravidez que nunca chegou à imprensa. E certamente ninguém mencionava os documentos com o nome dela, enterrados profundamente o suficiente para permanecerem invisíveis. Clara viu sua ascensão em fragmentos. Uma notificação em um aplicativo de notícias enquanto esperava o ônibus. Uma foto vislumbrada em uma televisão muda em uma lanchonete. Andrew em um palco sorrindo enquanto aplausos enchiam a sala, falando sobre resiliência e sacrifício. Ela diminuía o volume toda vez. Teria sido mais fácil acreditar que ele tinha vencido se a vitória tivesse parecido barulhenta, cruel ou óbvia. Em vez disso, parecia cirúrgica, limpa, como se o mundo tivesse concordado em seguir em frente, sem perguntar qual tinha sido o custo. Andrew notou o silêncio também e o confundiu com derrota. Em particular, ele disse às pessoas que Clara tinha sido instável, que a dor a tinha tornado irracional, que o divórcio tinha sido mútuo, necessário, infeliz. Ele se apresentava como paciente, compreensivo, o homem que tinha tentado e as pessoas acreditavam nele. Por que não? Clara não estava lá para contradizer a história. Ela não estava processando. Ela não estava falando. Ela não estava revidando. Da perspectiva de Andrew, o problema tinha sido resolvido. Ele até se sentiu generoso às vezes. Uma vez ele instruiu sua assistente a verificar se Clara precisava de algo razoável.
A mensagem nunca a alcançou. Não precisava. Andrew dormiu bem novamente. Ele assumiu que o pior estava para trás, que o que quer que ele tinha feito já tinha cobrado seu preço, que Clara, despojada de alavancagem e voz, eventualmente desapareceria na memória, uma nota de rodapé para um capítulo que ele não lia mais. O que ele não viu foi o custo de sua própria confiança. Porque enquanto Andrew estava ocupado performando sucesso, ele falhou em notar a sutil mudança sob a superfície, os movimentos silenciosos de pessoas que não precisavam de manchetes, o tipo de homens que esperavam, calculavam e entravam em ação apenas quando tudo estava perfeitamente posicionado para cair. Andrew acreditava que a história tinha acabado. Ele estava errado. Esta era apenas a parte onde ele se sentia seguro. Clara não esperava que a entrevista durasse mais de 15 minutos. O escritório estava aninhado dentro de um edifício mais antigo perto da Park Avenue, discreto em uma cidade que amava o excesso. Nenhum logotipo no saguão, nenhuma parede de vidro gritando importância. Apenas uma recepcionista que assentiu educadamente e lhe entregou um crachá de visitante com calma praticada. O Sr. Cole a atenderá agora. O escritório de Nathan Cole era silencioso de uma forma que Clara não experimentava há anos. Nenhum telefone tocando, nenhuma assistência pairando, apenas uma grande mesa, uma parede de arquivos cuidadosamente arrumados e uma janela com vista para a cidade de uma distância em vez de acima dela. Nathan se levantou quando ela entrou. Ele era mais alto do que ela esperava, cabelos grisalhos misturados com cabelos escuros, seus movimentos medidos. Seus olhos eram observadores, mas não intrusivos, como se ele tivesse aprendido o valor de observar antes de falar. Senhorita Whitmore, ele disse, oferecendo um aperto de mão. Obrigado por vir. Eles se sentaram. Nathan não começou com conversas casuais. Ele revisou seu currículo lentamente, ocasionalmente olhando para cima como se estivesse combinando as palavras na página com a mulher à sua frente. Clara esperou, mãos cruzadas, ciente de quanto dependia de momentos como este agora. Você se afastou do direito corporativo no auge de sua carreira, ele disse finalmente. A maioria das pessoas não faz isso sem um motivo. Minha família precisava de mim, Clara respondeu. Nathan assentiu uma vez, como se essa resposta confirmasse algo em vez de levantar perguntas. E então você desapareceu. Clara encontrou seu olhar. Eu não desapareci. Eu fui removida. Um leve sorriso tocou sua boca. Não divertimento, mas reconhecimento. Foi o que eu pensei. Ele deslizou uma pasta pela mesa. O nome de Clara estava impresso na aba. Seu estômago apertou. Lentamente ela abriu. Dentro havia cópias de documentos que ela reconheceu instantaneamente. Garantias de empréstimo, assinaturas de consultoria, os mesmos papéis que ele tinha encontrado no cofre de Andrew meses antes. Clara levantou os olhos bruscamente. Como você conseguiu estes? Nathan recostou-se em sua cadeira. Porque eu me especializo em empresas que são muito boas em esconder suas fraquezas. Ele disse, mãe. E a empresa de seu ex-marido tem várias. O quarto, de repente, pareceu menor. Você nunca foi a responsabilidade, Clara. Nathan continuou calmamente. Você era o firewall. Ele colocou o risco em você porque ele acreditava que você não revidaria. O pulso de Clara trovejou em seus ouvidos. Eu assinei um NDA. Eu sei, Nathan disse. É por isso que eu a chamei aqui, não para falar, para ouvir. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Há uma estrutura financeira sob o sucesso de Andrew que não sobreviverá ao escrutínio. E quando ela colapsar, todos procurarão alguém para culpar. Clara entendeu imediatamente ela mesma. Nathan encontrou seus olhos firmes e sérios. Você pode ficar em silêncio e ser esmagada por isso, ou você pode me ajudar a desmantelar isso legalmente. O peso da escolha se instalou sobre ela, pesado e elétrico. Pela primeira vez desde que tudo desabou,
Clara sentiu algo incomum agitar-se sob o medo. Alavancagem. E do outro lado da mesa, Nathan Cole esperou, paciente, sabendo que este era o momento em que sua história parava de ser sobre sobrevivência e começava a se tornar algo completamente diferente. Clara pensou que entendia a traição. Ela acreditava que já tinha visto sua pior forma. Silenciosa, íntima, entregue pelo homem em quem ela mais confiava. Ela estava errada. Nathan não a pressionou por uma resposta naquele dia. Ele simplesmente disse: pense cuidadosamente. As pessoas raramente sobrevivem a esse tipo de colapso sem serem sacrificadas. Então ele a deixou ir com cópias dos documentos e um peso que a seguiu pelo elevador e para a rua. 3 noites depois, a segunda traição se revelou. Não veio de Andrew, mas de Melina. A mensagem chegou logo depois da meia-noite, iluminando o telefone de Clara no escuro de seu apartamento. Precisamos conversar pessoalmente. Clara encarou a tela por um longo momento. Todo instinto a alertava para não responder, mas outra parte dela, a parte que tinha sido ignorada por muito tempo, sabia que isso era importante. Eles se encontraram em um bar de hotel tranquilo perto de Midtown, o tipo de lugar onde as conversas se dissolvem em música baixa e ninguém se lembra de rostos. Melina chegou primeiro, impecavelmente vestida, calma, composta. Ela não parecia em nada uma mulher prestes a confessar algo perigoso. Você parece mais magra, Melina disse suavemente. Clara não se sentou. Por que você está aqui? O sorriso de Melina desapareceu. Ela gesticulou para a cadeira. Porque Andrew está acabado. Ele só não sabe ainda. Essa frase mudou tudo, Melina explicou rapidamente e eficientemente. Ela não tinha se apaixonado por Andrew. Ela tinha o estudado, sua empresa, seu apetite por risco. Ela o tinha ajudado a mover dinheiro, estruturar negócios, borrar linhas que os reguladores ainda não tinham notado. E agora? Clara perguntou. Agora estou saindo. Melina respondeu antes do colapso. Clara sentiu um frio se espalhar por seu peito. Você vai deixá-lo levar a culpa? Melina hesitou. Ele sempre planejou deixar você levar. A verdade atingiu forte. Melina se inclinou para a frente. Nathan Cole está cercando. Eu conheço as pessoas dele. Ele desmantela empresas assim para viver. Quando acontecer, Andrew procurará alguém para culpar e ele a escolherá novamente. Clara finalmente se sentou. Melina deslizou um pendrive pela mesa. Estes são backups, comunicações, prova de intenção. Estou te dando uma chance de se proteger. Por quê? Clara perguntou. Os olhos de Melina cintilaram com algo próximo de culpa. Porque eu não quero ser a única vilã nessa história. Clara pegou o pendrive lentamente, a compreensão surgindo com clareza aterrorizante. Isso não era mais apenas a queda de Andrew. Era uma guerra, e todos estavam escolhendo lados. Clara não dormiu aquela noite. Ela espalhou os documentos pela mesa da cozinha, o pendrive repousando no centro como uma arma carregada. Cada página carregava peso, nomes, datas, assinaturas, decisões que outrora pareciam abstratas e agora pareciam letais. Ela leu até o amanhecer. Não como uma esposa traída, mas como a advogada que ela costumava ser. Padrões surgiram, raízes que o dinheiro havia tomado, e-mails cronometrados em torno de aprovações do conselho. Linguagem elaborada para parecer complacente enquanto fazia o oposto. Andrew não tinha sido imprudente. Ele tinha sido deliberado. E isso significava que havia regras mesmo dentro do caos. Ao nascer do sol, Clara ligou para Nathan. Estou dentro, ela disse, sem hesitação, sem condições. Nathan não parecia surpreso. Bom, ele respondeu, e faremos isso de forma limpa. Eles se encontraram naquela tarde no mesmo escritório tranquilo. Nathan ouviu enquanto Clara expunha o que tinha encontrado, sua voz firme, precisa. Ela não embelezava, ela não especulava. Ela conectava os pontos e deixava a verdade falar por si mesma.
Isso é suficiente para desencadear uma revisão interna, Nathan disse, batendo levemente em uma página. E suficiente para protegê-la se ele tentar mudar a culpa. Clara assentiu. Ele vai. Claro, Nathan disse, homens como Andrew sempre fazem. Eles estabeleceram limites. Clara não violaria seu acordo de não divulgação. Ela não vazaria. Ela não ameaçaria. Ela aconselharia, em particular, legalmente, cirurgicamente. A equipe de Nathan lidaria com os pontos de pressão, o tempo, a exposição. Pela primeira vez em meses, Clara sentiu algo próximo ao controle. Não poder, controle. Dias depois, Andrew ligou. Ouvi dizer que você tem feito perguntas. Ele disse, seu tom casual, quase divertido. Cuidado, Clara. Você não quer reabrir feridas. Clara sorriu. Embora ele não pudesse ver. Não estou reabrindo nada, ela respondeu. Estou fechando arquivos. O silêncio seguiu. Então uma curta risada. Você não tem a alavancagem que pensa que tem. Clara encerrou a chamada sem responder. Naquela noite ela deletou fotos antigas, não por raiva, mas por clareza. A mulher que havia esperado, confiado, absorvido danos. Ela se foi. Em seu lugar estava alguém mais quieta, mais afiada, alguém que entendia que a sobrevivência não exigia permissão. Andrew acreditava que o jogo pertencia a ele. Ele não sabia que as regras tinham mudado. E ele certamente não sabia que Clara Whitmore não era mais uma responsabilidade a ser gerenciada. Ela era uma variável ativa, e ela finalmente tinha decidido como seria usada. A sala de reuniões na Park Avenue foi projetada para intimidar. Janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte de Manhattan como uma promessa de permanência, enquanto a longa mesa de vidro refletia os rostos de pessoas que acreditavam controlar os resultados simplesmente sentando ali. Andrew Whitmore estava à cabeceira da mesa, confiante, composto, perfeitamente ensaiado. Este trimestre prova que nossa estratégia está funcionando, ele disse tocando em um slide na tela. Crescimento de receita, previsões de expansão. Aplausos seguiram, educados, mas aprovadores. Andrew sorriu modestamente, do jeito que os homens fazem quando esperam admiração. Ele não viu Nathan Cole entrar na sala. Nathan não se anunciou, ele não precisava. A mudança silenciosa na atenção fez isso por ele. Conversas pararam. Alguns membros do conselho se endireitaram em suas cadeiras, o reconhecimento cintilando em seus rostos. Andrew se virou lentamente, a irritação piscando, antes que ele a mascarasse. Esta é uma reunião fechada, ele disse friamente. Nathan colocou uma pasta fina na mesa. Então você deveria ter verificado sua agenda com mais cuidado. Ele acenou para o conselho geral. Você nos convidou. Confusão se espalhou pela sala. Andrew olhou para o conselho, que evitou seu olhar. Nathan sentou-se sem pedir permissão. Eu represento um consórcio atualmente revisando a exposição dentro de sua estrutura financeira, ele disse uniformemente. O que encontramos levanta sérias preocupações. Andrew riu suavemente. Isso parece prematuro. Então isso parecerá educacional, Nathan respondeu. Ele deslizou documentos pela mesa. Não muitos, apenas o suficiente. A sala mudou. Perguntas vieram rapidamente sobre entidades de fachada, sobre responsabilidade diferida, sobre assinaturas que redirecionavam a responsabilidade. Andrew respondeu suavemente no início, mas o ritmo quebrou. Ele hesitou, corrigiu-se. Suor se acumulou em sua têmpora. Então Nathan disse, também identificamos um firewall interno projetado para absorver as consequências regulatórias. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. O firewall é sua ex-esposa. Todas as cabeças se viraram. O rosto de Andrew perdeu a cor. Isso é absurdo, ele retrucou. Ela não tem autoridade operacional. Nathan não argumentou. Ele simplesmente assentiu para a tela. O nome de Clara apareceu. Suas assinaturas, suas garantias. O ticker de ações no canto da tela piscou vermelho. Telefones zumbiram. Um por um,
Um membro do conselho se levantou. Precisamos de uma revisão de emergência. Outro seguiu com efeito imediato. Andrew abriu a boca para falar, mas ninguém mais olhava para ele. Nathan fechou a pasta calmamente. Isso não é uma acusação, ele disse, é uma correção. Conforme a reunião se dissolveu em caos controlado, Andrew permaneceu congelado, olhando para a tela. Pela primeira vez, o horizonte lá fora não parecia mais permanente. Parecia algo que poderia cair. Melanie Shaw não entrou em pânico quando a notícia saiu. Esse foi o erro que todos notaram depois. Quando o mercado reagiu e o nome de Andrew começou a circular em e-mails urgentes e chamadas sussurradas, Melanie permaneceu composta. Demasiado composta. Ela saiu do escritório cedo, passou pela mesa de segurança com um aceno educado e foi embora sem olhar para trás. Ao anoitecer, ela já estava em um manifesto de voo sinalizado por equipes de conformidade. Ela uma vez aconselhou. Clara soube disso de Nathan na manhã seguinte. Ela está fugindo, ele disse calmamente ao telefone, o que significa que ela sabe exatamente o quão ruim isso é. Melanie não foi muito longe. Investigadores federais agiram mais rápido do que Andrew jamais o fizera. Quando Melanie pousou, suas contas estavam congeladas. Seus dispositivos foram sinalizados. Ela foi escoltada para uma sala tranquila, sem janelas, e fez perguntas que não exigiam vozes elevadas para soarem aterrorizantes. Sua confiança rachou rapidamente. Melanie sempre acreditou que era mais inteligente que os homens com quem trabalhava. Mais inteligente que Andrew, mais inteligente que o sistema. Mas os sistemas não se importavam com a intenção, apenas com a evidência. E havia muita dela. Ela pediu por Clara pelo nome. O pedido atordoou até os agentes. Clara concordou em encontrá-la somente após cuidadosa consideração. Não por simpatia, mas por encerramento. Elas sentaram-se uma em frente à outra, em uma pequena sala de entrevista, o zumbido das luzes fluorescentes preenchendo o silêncio. Melanie parecia menor agora, despojada de polimento. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto as juntava. Eu nunca quis que chegasse a este ponto, Melanie disse baixinho. Clara a estudou sem emoção. Você queria que chegasse longe o suficiente. Melanie engoliu em seco. Andrew prometeu que me protegeria. Clara quase sorriu. Ele me prometeu a mesma coisa. A ironia se instalou entre elas, pesada e inegável. Eles estão me oferecendo um acordo. Melanie continuou. Acusações reduzidas, mas apenas se eu cooperar totalmente. E, Clara perguntou, e eu preciso que você testemunhe. Melanie disse, para confirmar o que ele fez, para mudar a narrativa. Clara recostou-se lentamente. Você quer que eu a salve? Os olhos de Melanie se encheram de lágrimas. Eu não quero ir para a prisão. Clara assentiu uma vez, entendendo algo essencial. Este era o momento em que Melanie percebeu que o poder tinha limites. Eu não testemunharei por você, Clara disse uniformemente. Mas eu não impedirei que a verdade seja contada. Melanie a encarou devastada. Até o final da semana, Melanie Shaw foi formalmente acusada. Sua carreira desapareceu da noite para o dia. A mulher que havia se acreditado intocável foi a primeira a cair. E observando de fora, Andrew Whitmore finalmente entendeu algo que ele nunca tinha considerado. Ele não estava perdendo o controle lentamente. Ele estava perdendo tudo de uma vez. Andrew Whitmore sempre tinha acreditado que o pânico era para outras pessoas. Em reuniões de crise, ele era o calmo. Quando os mercados caíam, ele tranquilizava. Quando os parceiros hesitavam, ele pressionava discretamente. Controle para Andrew não era apenas uma habilidade. Era uma identidade. Perdê-lo parecia impossível até que não fosse. As ligações começaram antes do amanhecer. Advogados, conselheiros, membros do conselho que tinham parado de usar seu primeiro nome. Cada conversa carregava o mesmo tom subjacente. Distância, proteção, sobrevivência. Ao meio-dia, o acesso de Andrew aos sistemas internos foi limitado.
À noite, ele se foi completamente. Ele estava sozinho em seu escritório de vidro. Manhattan se estendendo abaixo dele e, pela primeira vez, a vista parecia hostil. A jogada de Nathan Cole tinha sido precisa. Não barulhenta o suficiente para desencadear simpatia, não suave o suficiente para ignorar. A empresa ainda não tinha colapsado, mas estava sangrando, e todos sabiam quem seria culpado. Andrew precisava de uma saída, ou de um escudo. Sua mente foi para onde sempre foi, Clara. Ele ligou para sua equipe jurídica e os instruiu a preparar uma declaração cuidadosamente redigida, plausivelmente negável. Ela enquadrava Clara como uma esposa excessivamente envolvida que tinha insistido em participar de decisões de consultoria. Alguém emocional, alguém instável após perda pessoal, alguém que tinha assinado documentos sem compreendê-los totalmente, alguém dispensável. Essa narrativa não se sustentará. Um advogado avisou. Há evidências, Andrew retrucou. Então faça-a se sustentar. Na manhã seguinte, rumores vazaram. Não diretamente dele. Nunca diretamente. Perguntas circulavam online. Clara tinha sabido? Ela tinha lá aprovado as estruturas? Por que seu nome tinha aparecido com tanta frequência? Clara viu isso acontecer. Nathan a avisou imediatamente. Ele está tentando reposicionar o raio de explosão. Eu esperava isso, ela respondeu calmamente. Andrew solicitou uma reunião naquela tarde, local neutro, privado. Ele chegou parecendo mais magro, mais afiado nas bordas. A confiança agora tingida de desespero. Você está destruindo tudo, ele disse sem preâmbulo. Você nem mesmo entende o que está fazendo. Clara encontrou seu olhar firmemente. Eu entendo exatamente o que estou fazendo. Você assinou esses documentos, Andrew continuou, inclinando-se para a frente. Se isso se tornar público, você cairá comigo. Clara não recuou. É aí que você está errado. Andrew riu, frágil e forçado. Você acha que Nathan Cole está te salvando? Homens como ele não salvam ninguém. Clara se levantou. Não, eles não salvam. Eles escolhem quem vale a pena ter ao lado. Andrew a observou se afastar. Algo desconhecido apertando em seu peito. Medo. Porque pela primeira vez, sua antiga tática não estava funcionando. Clara não estava encolhendo. Ela estava esperando. E Andrew Whitmore tinha ficado sem lugares para se esconder. Clara nunca tinha planejado usar a gravação. Ela tinha sido capturada anos antes, quase por acidente, um velho hábito de seus dias de advogada, quando ela documentava conversas que pareciam erradas, mesmo antes de entender o porquê. Andrew tinha estado andando pela sala de estar naquela noite, telefone pressionado contra o ouvido, voz baixa, mas aguda. Ela tinha estado no corredor, invisível, com o telefone na mão, o instinto superando a dúvida. Ela se lembrava de pensar que poderia apagá-lo depois. Ela nunca o fez. Agora, enquanto as tentativas de Andrew de mudar a culpa aceleravam, Clara sentou-se no escritório de Nathan, com o dispositivo repousando entre eles. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido distante do tráfego abaixo. Isso é admissível, Nathan disse depois de ouvir cuidadosamente. E devastador. Clara assentiu. Eu sei. A gravação não era dramática. Esse era o seu poder. A voz de Andrew era calma, metódica, explicando como colocar a responsabilidade sob o nome de Clara manteria os reguladores focados em outro lugar. Como ela estava segura porque confiava nele. Como os piores cenários sempre exigiam alguém dispensável. Ouvir novamente fez o estômago de Clara apertar, não de dor, mas de resolução. Eles não divulgaram nada imediatamente. E tente. Em vez disso, a equipe de Nathan apresentou uma moção silenciosa solicitando status protetivo para Clara como testemunha cooperante. Ela caiu na mesa certa na hora certa. Em questão de horas, o conselho de Andrew recebeu o aviso. Sua reação foi imediata. Ele ligou para Clara repetidamente. Quando ela não atendeu, ele apareceu em seu apartamento sem aviso, sua compostura desaparecida, olhos afiados com algo próximo ao pânico.
Você me gravou? Ele exigiu, voz baixa e furiosa. Isso é ilegal. Você deveria ouvir com mais cuidado, Clara respondeu uniformemente. Eu estava em silêncio. Você não estava. O rosto de Andrew se contorceu. Você acha que isso te torna poderosa? Não, Clara disse. Isso torna a verdade inevitável. Pela primeira vez, Andrew olhou para ela sem superioridade, sem desprezo. Ele a viu claramente e ele não gostou do que viu. Isso vai me destruir, ele disse. Clara encontrou seu olhar, firme e inabalável. Você fez isso sozinho. Ele estendeu a mão para o braço dela. Ela recuou. Eu perdi nosso filho. Ela continuou baixinho. Você perdeu sua empresa. Essas coisas não são iguais, mas estão conectadas. Os ombros de Andrew caíram enquanto o peso da inevitabilidade se instalava. Ele tinha passado anos controlando narrativas, gerenciando riscos, decidindo quem pagava o preço. Agora o preço tinha seu nome. Quando ele saiu, Clara trancou a porta e se encostou nela, respirando lentamente, não de medo, de libertação. Ela não tinha falado por vingança. Ela tinha falado porque o silêncio quase a tinha enterrado. E ela nunca deixaria que isso acontecesse novamente. Andrew Whitmore foi preso em uma terça-feira de manhã. Não havia câmeras esperando do lado de fora de seu prédio, nenhuma perseguição dramática, apenas 2 agentes federais de ternos escuros parados calmamente no saguão da torre que ele havia ajudado a projetar. Seus distintivos revelados apenas quando as portas do elevador se fecharam atrás deles. Andrew reconheceu o momento instantaneamente. Ele não resistiu. Resistência era para homens que ainda acreditavam em milagres. Os agentes o escoltaram para o andar de cima, para seu escritório, uma última vez. O espaço parecia exatamente como ele o havia deixado. Mesa imaculada, vista do horizonte, a ilusão de permanência intacta. Andrew estendeu a mão para sua jaqueta por hábito, então parou quando um agente balançou a cabeça. Você não vai precisar disso. Algemas clicaram suavemente em seus pulsos. O som era quase educado. Notícias viajaram rápido de qualquer maneira. Quando Andrew foi levado pela saída lateral do prédio, sussurros já haviam começado. Telefones zumbiam, e-mails circulavam. Uma narrativa que Andrew não podia mais controlar tomou forma sem ele. Clara soube da prisão por Nathan. Eles o levaram, ele disse baixinho. As acusações são formais. Isso não é uma negociação. Ela fechou os olhos e deixou as palavras se assentarem. Não houve uma onda de triunfo, nenhuma satisfação que ela pudesse nomear, apenas uma inspiração profunda e constante que ela não tinha percebido que estava prendendo por anos. Mais tarde, naquele dia, Clara passou pelo mesmo prédio a pé. Ela diminuiu a velocidade sem querer, olhando para a fachada de vidro refletindo o sol da tarde. Pessoas lá dentro se moviam como de costume. Reuniões, chamadas, negócios. A máquina continuava funcionando. Andrew havia se acreditado insubstituível. Ele não era. Naquela noite, ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ele continua perguntando por você. Clara não respondeu. Ela pensou no homem que uma vez descartara sua dor como inconveniência, que a havia deixado sozinha em um quarto de hospital e tentado enterrá-la sob sua ambição. Ela pensou no silêncio que havia suportado, na força que havia sido necessária para sobreviver a ele. A queda de Andrew não foi barulhenta. Foi eficiente, exatamente como os sistemas que ele havia construído. Enquanto a noite caía sobre Manhattan, Clara estava à sua janela, as luzes da cidade piscando uma a uma. Em algum lugar, Andrew estava sentado em uma sala de custódia, despojado de poder, despojado de narrativa, finalmente enfrentando consequências que ele não podia mais redirecionar. Clara não sentiu necessidade de testemunhar isso. A justiça não exigia sua presença. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela dormiu sem medo. Não porque o passado estava desfeito, mas porque não a possuía mais. A ligação veio uma semana após a prisão de Andrew.
Clara estava na pequena cozinha de seu apartamento, observando a água ferver, quando seu telefone tocou. Um número desconhecido. Ela considerou deixar ir para a caixa postal, mas algo lhe disse para não. Senhora Whitmore, a voz disse calmamente. Este é o Comitê de Revisão da Ordem dos Advogados do Estado. A mão dela apertou o telefone. Concluímos nossa investigação, a voz continuou. Com base nas evidências fornecidas e sua cooperação, todas as alegações contra você foram arquivadas. Sua licença está totalmente reintegrada, com efeito imediato. Por um momento, Clara não conseguiu falar. Senhora Whitmore, a voz incitou. Obrigada, ela finalmente disse, sua voz firme apesar da queimação repentina atrás de seus olhos. Obrigada por ligar. Quando a linha ficou muda, Clara pousou o telefone lentamente e encostou-se na bancada. A chaleira gritou, esquecida. O vapor embaçou a janela enquanto algo se soltava dentro de seu peito. Ela não era culpada. Ela nunca tinha sido. Os dias seguintes se desenrolaram silenciosamente, mas tudo havia mudado. Firmas que antes evitavam suas chamadas entraram em contato novamente. Ex-colegas enviaram mensagens cautelosas, depois mais calorosas. A narrativa que quase a havia esmagado começou a se reverter, não através de espetáculo, mas através de fatos. Nathan a convidou para seu escritório mais tarde naquela semana. Você não me deve nada, ele disse enquanto ela se sentava em frente a ele. Mas eu gostaria que você ficasse. Ele deslizou uma pasta em direção a ela. Dentro havia uma oferta, não de emprego. Parceria. Você vê padrões que a maioria das pessoas perde. Nathan continuou. E você entende o custo humano por trás dos números que importa aqui. Clara fechou a pasta gentilmente. Ela não respondeu imediatamente. Naquela noite, ela caminhou pelo Central Park sozinha, folhas crocantes sob seus pés. Ela pensou em quem ela tinha sido um ano atrás. Cuidadosa, acomodada, definida pelo que ela suportava em vez do que ela escolhia. Ela não era mais aquela mulher. Na manhã seguinte, ela aceitou. Clara Whitmore retornou ao mundo não como alguém resgatado, mas como alguém restaurado. Seu nome limpo, sua voz intacta. Seu futuro não mais dependente da misericórdia de ninguém. Andrew havia lhe tirado anos. Ele havia tirado sua confiança. Ele havia tirado um filho que ela sempre lamentaria. Mas ele não havia tirado sua capacidade de reconstruir. Enquanto Clara estava no escritório de Nathan dias depois, a luz do sol derramando sobre a mesa onde ela agora trabalhava como igual, ela entendeu algo profunda e, finalmente, sobrevivência não era sobre escapar da ruína. Era sobre permanecer de pé depois dela e escolher o que viria a seguir. Clara não tinha planejado manter a consulta. Era rotina, o tipo de acompanhamento que os médicos recomendavam após um trauma, papelada que ela havia concordado sem pensar. Na manhã da visita, ela estava em frente ao espelho, ajustando seu casaco, dizendo a si mesma que era apenas um encerramento, nada mais. A clínica estava silenciosa, muito silenciosa. As paredes eram pintadas de uma cor neutra destinada a acalmar, mas o pulso de Clara ainda acelerava enquanto ela sentava na borda da mesa de exame, mãos cruzadas no colo. Ela tinha aprendido a não esperar gentileza do incerto. A médica revisou seu prontuário cuidadosamente, rolando pelos registros, fazendo perguntas que Clara respondia sem emoção. Quando o exame terminou, a médica fez uma pausa, estudando a tela um pouco mais do que o esperado. Há algo que eu quero esclarecer, ela disse gentilmente. O estômago de Clara apertou. Ela assentiu uma vez. Após seu aborto espontâneo, foi-lhe dito que o trauma poderia ter causado complicações permanentes. A médica continuou. Mas a medicina muda e os corpos também. Clara levantou os olhos confusa. O que isso significa? Significa que a conclusão anterior não foi definitiva. A médica disse. Seus exames recentes sugerem que sua fertilidade não foi perdida. Não permanentemente.
As palavras não caíram imediatamente. Clara piscou. Você está dizendo que eu ainda posso? Sim, a médica respondeu. Não há garantias, mas há absolutamente uma futura possibilidade. Por um longo momento, Clara disse nada. A sala pareceu se esticar, o ar denso com algo frágil e inesperado. Esperança. Parecia perigoso, como tocar algo delicado demais para confiar. Clara havia enterrado essa parte de si mesma cuidadosamente, acreditando que havia sumido para sempre, porque acreditar de outra forma doía demais. Tosse e pigarreia. Passei meses pensando que meu corpo havia falhado. Clara disse baixinho. A médica balançou a cabeça. Seu corpo sobreviveu a algo brutal. Isso não é falha. No caminho para casa, Clara se moveu lentamente, absorvendo o peso do que lhe havia sido dado. Não uma promessa, não um milagre, apenas uma porta que ela pensara estar permanentemente fechada, agora ligeiramente aberta. Ela parou em um pequeno parque e sentou-se em um banco, observando crianças se perseguirem pela grama. Uma vez essa visão a teria quebrado. Hoje não, ela colocou a mão sobre seu estômago, não em luto, mas em reconhecimento. Ela havia perdido um filho. Essa verdade nunca mudaria. Mas ela não havia perdido seu futuro. E pela primeira vez desde que tudo desabou, Clara permitiu-se imaginar uma vida não definida pelo que lhe foi tirado, mas pelo que ainda poderia ser possível. O pensamento não a sobrecarregou. A acalmou. Clara nunca notou quando a mudança aconteceu. Não houve um único momento em que a amizade cruzou para outra coisa. Nenhuma confissão dramática, nenhuma sedução cuidadosamente planejada. O que cresceu entre ela e Nathan o fez silenciosamente, do jeito que a confiança sempre faz, através da consistência, respeito e tempo. Eles trabalhavam até tarde, frequentemente sentados um em frente ao outro no escritório muito depois que a cidade lá fora escurecia. Conversas se desviavam da estratégia de caso para livros, de erros passados para planos futuros que nenhum deles havia uma vez acreditado que lhes era permitido fazer. Nathan nunca lhe pediu para explicar sua dor. Ele nunca tentou consertá-la. Ele simplesmente abriu espaço para que ela existisse. Isso, Clara percebeu, era amor em sua forma mais honesta. A noite em que Nathan a pediu em casamento não parecia um marco por fora. Nenhuma gala, nenhuma torre de champanhe. Apenas um jantar em um pequeno restaurante com vista para o rio. As luzes da cidade refletiam suavemente na água. Clara usava um vestido simples. Nathan usava a mesma expressão calma de sempre. Eles conversaram sobre trabalho, sobre sua filha, sobre o caso que estava finalmente se encerrando. Então Nathan colocou a mão no bolso de sua jaqueta, não com urgência, não com drama, mas com certeza. Não estou perguntando por que preciso de você, ele disse baixinho. E não estou perguntando por que você me salvou ou eu te salvei. Clara olhou para ele, coração firme, aberto. Estou perguntando por que a vida já tirou o suficiente de nós dois, Nathan continuou. E o que construímos cuidadosamente, honestamente, merece ser escolhido. Ele colocou um anel na mesa. Simples, discreto, intencional. Não quero protegê-la, ele disse. Quero estar ao seu lado se você me permitir. Clara sentiu as lágrimas se acumularem. Não de luto, mas de reconhecimento. Isso não era resgate. Isso não era fuga. Era parceria. Sim, ela disse sem hesitação. Nathan exalou, o alívio suavizando suas feições, e estendeu a mão para a dela. O futuro não parecia mais avassalador. Parecia possível. Enquanto eles saíam do restaurante, a cidade se movia ao redor deles como sempre, ocupada, indiferente, viva. Mas Clara andava diferente agora, mais leve. Não porque ela havia esquecido o passado, mas porque ele não a definia mais. Ela havia sobrevivido à perda. Ela havia se recuperado. E agora ela estava escolhendo algo novo, não como recompensa, mas como um direito.
O casamento aconteceu em uma tranquila tarde de outono, justo quando a cidade se suavizava em ouro. Não houve manchetes, nem fotógrafos esperando além dos portões. Clara queria que fosse assim. A cerimônia foi pequena, realizada em um restaurante à beira do rio no Brooklyn, onde a água refletia o horizonte sem tentar competir com ele. Folhas flutuavam pelas janelas como se o próprio tempo tivesse desacelerado para observar. Nathan estava ao lado dela, firme e calmo, sua filha segurando um pequeno buquê com as duas mãos. Clara usava um vestido simples, sem adornos, elegante em sua discrição. Quando ela caminhou para a frente, ela não sentiu medo, nem dúvida, apenas presença. Ela havia sobrevivido a coisas piores do que este momento poderia exigir. Os votos foram silenciosos, honestos. Nathan prometeu parceria, não proteção. Clara prometeu verdade, não perfeição. Quando eles trocaram anéis, não houve aplausos no início, apenas uma respiração coletivamente suspensa, então liberada. Mais tarde, enquanto os convidados riam suavemente durante o jantar, Clara saiu sozinha por um momento. O rio corria constantemente sob a ponte, indiferente ao drama humano, constante em seu fluxo. Ela colocou a mão sobre seu estômago, um gesto que agora carregava esperança em vez de luto. Ela pensou em Andrew sentado em uma sala de concreto a quilômetros de distância. Seu mundo reduzido a audiências e consequências. Ele havia perdido sua liberdade, sua reputação, sua ilusão de controle. Não porque ela o havia destruído, mas porque ele havia construído tudo sobre sacrifícios que nunca foram seus para exigir. A justiça tinha vindo silenciosamente, exatamente como deveria. Nathan se juntou a ela, deslizando sua mão na dela sem uma palavra. Eles ficaram juntos, observando as luzes da cidade surgirem uma a uma, não como espectadores de ambição, mas como pessoas que tinham escolhido algo melhor. "Você está bem?" ele perguntou. Clara assentiu. "Eu estou." E ela quis dizer isso. Sua vida não era perfeita. Nunca seria. Ela carregava perdas que sempre honraria, cicatrizes que nunca lhe apagaria. Mas ela também carregava sabedoria, força e a certeza de que havia lá atravessado o fogo sem se tornar cruel. Essa foi sua vitória. Lá dentro, o riso aumentou. A música começou. Um futuro esperava. Não prometido, não garantido, mas real. Clara virou-se de volta para a luz, para a vida que ela havia reconstruído, peça por peça. Ela tinha sido quebrada. Ela tinha sido subestimada. E no final, ela foi recompensada não com vingança, mas com paz, amor e um futuro que pertencia inteiramente a ela. Então a história chegou ao fim. E se você ainda está aqui conosco agora, verdadeiramente ainda aqui, então algo nesta jornada deve ter tocado seu coração de uma forma silenciosa, mas real. Histórias como esta não são apenas sobre traição, perda ou mesmo justiça. Elas são sobre o que acontece depois que a vida te quebra, quando ninguém está assistindo, quando os aplausos se foram e quando você tem que decidir quem você se tornará. A jornada de Clara nos lembra de uma simples verdade estoica. Marcos Aurélio uma vez escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Ela não podia controlar a traição, a perda ou a injustiça, mas ela podia controlar sua resposta. Ela escolheu dignidade em vez de caos, clareza em vez de vingança e paciência em vez de desespero. E ao fazer isso, ela se curou. Outra ideia estoica nos diz que o que se opõe no caminho se torna o caminho. A dor não a destruiu, a refinou. E talvez essa seja a lição silenciosa destinada a você também. O que quer que você esteja carregando agora, qualquer silêncio ou perda que você tenha sobrevivido, isso não a desqualifica de um futuro melhor. Às vezes, isso a prepara para ele.
Se esta história ressoou com você, se a fez refletir, pausar ou sentir-se compreendido, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que possa precisar e assine o canal. Seu apoio nos ajuda a continuar contando histórias que curam, não apenas entretêm. Obrigado por estar aqui. Esta história é uma narrativa fictícia criada apenas para fins de contação de histórias e reflexão emocional. Todos os personagens, eventos, empresas e situações retratadas são inteiramente fictícios e não representam pessoas reais ou casos da vida real. Qualquer semelhança com pessoas reais vivas ou falecidas ou com eventos reais é puramente coincidência. Os temas explorados nesta história, como traição, perda, resiliência, responsabilidade e cura, têm a intenção de transmitir lições morais e percepção emocional, não de relatar incidentes factuais ou fazer reivindicações sobre indivíduos ou organizações reais. Este conteúdo é projetado para entretenimento, inspiração e reflexão cuidadosa, encorajando os espectadores a considerar o crescimento pessoal, a força emocional e a responsabilidade ética. A discrição do espectador é aconselhada e a história não deve ser interpretada como aconselhamento jurídico, médico ou financeiro. Nosso objetivo é compartilhar narrativas significativas que ressoem emocionalmente, permanecendo claramente no reino da ficção criativa.